Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias e você vai ver no programa de hoje. Fim de semana violento aqui em Erechim. Um homem foi assassinado a tiros na região central da cidade. A polícia ainda investiga o motivo desse crime. Também em Ipiranga do Sul, uma mulher morreu em um acidente de trânsito. E você vai ver a história do cachorrinho ladrão que ganhou as redes sociais nesse fim de semana. Isso mesmo, o fato aconteceu aqui em Erechim e nós vamos mostrar para você a história desse ligeiro de quatro patas. Além disso, você vai ver também que haitianos vão parar na delegacia após se apaixonarem por garota de programa aqui em Erechim. Já sentiu como é que está o telejornal de hoje, né? Então não sai daí porque o Bom Dia Notícias está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência nessa segunda-feira, início de semana, tempo nublado aqui em Erechim, viu? E olha, você que está me acompanhando, fica aqui, daqui a pouquinho eu vou mostrar mesmo a história do cachorrinho ladrão, hein? Ganhou as redes sociais, aí sucesso na internet no fim de semana que aconteceu aqui em Erechim. Mas agora a gente vai falar de assunto sério, vamos falar de um ataque a tiros que aconteceu no centro aqui da cidade e matou um homem. O fato aconteceu no sábado pela manhã, pouco mais das 11 da manhã, quando próximo ao terminal urbano estava lotado de gente. Veja na reportagem. Faleceu na tarde deste sábado o homem que foi alvo de um ataque a tiros que aconteceu durante a manhã no centro de Erechim. Cristiano Ribeiro, de 35 anos, teria sido atingido na cabeça, no tórax e um dos braços. Ele foi socorrido e levado para o Hospital de Caridade, onde passou por um procedimento cirúrgico. O ataque ocorreu por volta das 10h30 da manhã. Segundo testemunhas, Cristiano estacionou este automóvel em que ele conduzia no largo da Praça Júlio de Castilhos, nas proximidades da entrada para o terminal de ônibus urbano. Pouco depois de uma mulher e uma criança descerem do carro, uma Saveiro de cor branca se aproximou e os tripulantes efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o veículo estacionado. Logo após, buscas foram realizadas pela polícia, mas até o momento não há confirmação de nenhum suspeito pelo crime preso. Olha, muito grave esse fato, né? Como a gente disse na reportagem, aí, o caso ainda está sendo investigado pela Polícia Civil até o momento. Nenhum suspeito do crime foi preso. E um acidente de trânsito acabou em morte em Ipiranga do Sul. Olha, um acidente de trânsito tirou a vida de uma mulher na madrugada deste domingo em Ipiranga do Sul. O acidente aconteceu no interior do município. Elisete Rodrigueiro, de 53 anos, estava sozinha no veículo. Ela teria perdido o controle do automóvel, saído da pista e colidido contra um barranco. Elisete foi socorrida por populares e levada para o Hospital São Roque de Getúlio Vargas, mas chegou sem vida. O acidente de trânsito foi registrado pela Brigada Militar. E um caminhão com placas de Erechim se envolveu em um grave acidente no Paraná. A colisão aconteceu na madrugada do último domingo. Um caminhão com placas de Erechim se envolveu em um grave acidente no Paraná na noite deste sábado. A colisão envolvendo 3 caminhões ocorreu na cidade de São Mateus do Sul, a cerca de 150 quilômetros da capital Curitiba. De acordo com testemunhas, cavalos que estavam soltos na pista foram os responsáveis pelo acidente. Não há informações sobre o estado de saúde dos motoristas dos veículos que foram socorridos e levados para atendimento médico em São Mateus do Sul. E o motorista ficou ferido em um acidente que aconteceu na RS 480 entre Erechim e Barão de Cotegipe. A caminhonete onde ele estava acabou saindo da pista e capotou. Uma caminhonete capotou e o motorista ficou preso nas ferragens na RS 480 entre Erechim e Barão de Cotegipe. O acidente aconteceu no fim da tarde desta sexta-feira, próximo à comunidade de Linha Batistella. O condutor, de 61 anos, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi levado para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha e não aparentava ter ferimentos graves.
E um homem foi preso na noite do último sábado com um revólver em um bar lá no interior do município de Cacique Doble. Olha, na noite deste sábado, por volta das 9 horas, a Brigada Militar foi acionada na comunidade de São Luís Rei, no interior de Cacique Doble, para atender uma ocorrência envolvendo 3 indivíduos. Um deles foi flagrado com uma arma e acabou sendo detido e desarmado pelos demais no local. O fato aconteceu no interior de um bar lá da comunidade. No local, os policiais deram voz de prisão a esse indivíduo que estava armado e apreenderam o revólver calibre 22 com 7 munições intactas e mais 4 aí que estavam junto com ele. O acusado foi preso em flagrante. Logo após o pagamento da fiança, ele foi liberado para responder pelo crime em liberdade. E nós seguimos com o nosso Bom Dia Notícias. Vamos para o site jornalbomdia.com.br, porque indivíduos que perturbam a tranquilidade são presos por tráfico de drogas aqui em Erechim. É reportagem do Alan Dias na sua tela, você que está nos acompanhando. Olha, no início da manhã deste domingo, por volta das 7h30, uma guarnição da Brigada Militar deslocou até uma residência na rua Miguel Nofer Filho, no bairro Espírito Santo, aqui em Erechim, devido a diversas reclamações sobre perturbação de tranquilidade. Quando os policiais se aproximaram do local, um homem correu para o interior da casa e deixou cair um objeto. O indivíduo foi abordado e os brigadianos verificaram ser um tijolo de maconha, o objeto que havia caído. Na casa foram abordadas ainda outras pessoas e realizada a apreensão de 9 quilos 780 gramas de maconha, além de 2 balanças de precisão, também com 4 comprimidos de êxtase e cerca de R$ 4.384. O homem que tentou fugir da abordagem e o proprietário da casa, ambos com 25 anos, foram presos. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento de Erechim, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Logo após eles serem ouvidos, foram todos liberados. Seguimos com outras informações para você que está nos acompanhando. E olha, um homem acabou preso por tráfico de drogas lá em Barra do Rio Azul. Isso mesmo. Olha, durante a noite da última sexta-feira, uma guarnição da Brigada Militar percebeu a presença de 2 indivíduos em atitude suspeita em frente a uma residência localizada na comunidade de Linha 7 Lagoas. Ao efetuarem a abordagem do mesmos, foi encontrado com um deles a quantia de R$10 mil em dinheiro. O outro acabou tentando fugir da polícia, mas foi abordado. Com ele, os policiais encontraram 280 gramas de maconha. Diante dos fatos, os homens de 28 e 30 anos de idade foram presos. Eles foram levados para a delegacia aqui de Erechim, onde foi lavrado o auto de prisão dos 2. O homem que estava com um entorpecente foi autuado por tráfico de drogas. Ele foi ouvido e logo após encaminhado ao presídio estadual aqui de Erechim, onde permanece à disposição da justiça. Já o outro suspeito foi liberado e o dinheiro foi apreendido até que ele comprove aí a origem desses valores. E olha, um foragido da justiça abandonou o carro em uma abordagem e tentou fugir da polícia, mas acabou preso. O fato aconteceu aqui em Erechim. Olha só para você que está nos acompanhando. Este caso aconteceu no bairro Progresso. Vou pegar a minha folha aqui. Muito bem. Olha, um foragido da justiça acabou abandonando o carro e tentou fugir, mas acabou preso aqui em Erechim. Durante a noite deste sábado, uma guarnição da Brigada Militar efetuou a abordagem de um veículo modelo VW Gol lá na rua Santa Clara, no bairro Progresso. O condutor parou o automóvel e saiu correndo ao avistar a polícia, mas foi alcançado. Em consulta ao sistema informatizado de dados, verificou-se que esse homem de 28 anos de idade estava em condição de foragido, após estar aí na situação de prisão domiciliar e romper a tornozeleira eletrônica para andar pela rua. Diante dos fatos, o homem foi preso. Ele foi levado para a delegacia e logo após ao presídio aqui de Erechim, onde permanece até o momento à disposição da justiça. Também uma discussão de casal acabou em prisão e também com um homem armado lá em Getúlio Vargas. Olha, durante a noite deste sábado, uma guarnição da Brigada Militar foi até uma residência na rua Mário Lima, no bairro Santa Catarina, em Getúlio Vargas, onde estaria ocorrendo uma discussão entre um casal. No local, os policiais descobriram que um homem que estava com visíveis sinais de embriaguez estava de posse de uma arma de fogo. Com ele, os policiais encontraram
encontraram uma espingarda calibre 36, mais 7 munições intactas deste mesmo calibre. Diante dos fatos, o homem de 40 anos foi preso. Ele foi encaminhado para a delegacia e logo após ser ouvido, ele foi liberado. E um veículo saiu da pista em Cacique Doble. Olha, uma saída de pista foi registrada na RS 343 em um local conhecido como Curva do Biriba, em Cacique Doble, na madrugada do último sábado. O motorista de um automóvel, modelo VW Golf, com placas de São José do Ouro, que seguia em direção a Sananduva, teria perdido o controle do veículo e saído da pista, vindo atingir um barranco. O homem estava sozinho no veículo. Ele recebeu atendimento médico do resgate do Corpo de Bombeiros e foi liberado com pequenas escoriações. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar. E olha, 3 pessoas foram presas após arremessarem 6 pacotes com celulares no presídio aqui de Erechim. Olha, durante a tarde deste domingo, policiais que trabalhavam no projeto Sentinela perceberam o momento em que 3 rapazes efetuaram diversos arremessos de objetos em direção ao pátio interno do presídio estadual aqui de Erechim. Uma guarnição da Brigada Militar que estava próxima acabou efetuando a abordagem dos autores logo após, em seguida, na Avenida Comandante Kramer, na região central. No telhado do presídio foi encontrado 6 pacotes contendo 6 aparelhos celulares. Diante dos fatos, o trio de 18, 30 e 33 anos foram presos. Eles foram levados para a delegacia e logo após prestarem depoimento, todos foram liberados. E olha, um menor foi flagrado com um revólver no bairro Progresso, aqui em Erechim. Durante a noite deste domingo, uma guarnição da Brigada Militar efetuava o patrulhamento de rotina no bairro Progresso, quando na rua Santa Bárbara, os policiais desconfiaram das atitudes de um rapaz que estava deslocando de bicicleta. Ao perceber que seria abordado, ele largou a bicicleta e tentou correr da polícia a pé, mas ele foi alcançado. Em revista pessoal ao mesmo, os policiais encontraram com ele um revólver calibre 38 e mais 5 munições do mesmo calibre intactas dentro da arma. Diante dos fatos, o menor de 17 anos de idade foi levado para a delegacia e logo após levar um sermão do delegado, ele foi liberado aí para responder em liberdade, né, na companhia dos seus responsáveis. Brincadeira. Gente, muda para cá, para essa câmera, porque agora a história que eu vou contar é daquelas histórias, meu amigo Patrick, que só acontece aqui em Erechim, viu? Olha, haitianos foram levados para a delegacia aqui em Erechim após se apaixonarem por uma garota de programa. É isso mesmo. Olha, na noite deste domingo, a Brigada Militar foi chamada para atender uma ocorrência de desacordo comercial aqui em Erechim. A situação envolveu 2 homens de nacionalidade haitiana e uma garota de programa. De acordo com as informações registradas, os homens teriam ido até o local onde havia essa garota de programa, né, que ela estava atendendo. Após o programa, eles não queriam mais sair do apartamento e falaram para a garota de programa que estariam apaixonados por ela e por isso iriam ficar por lá mesmo, hein? A mulher então chamou a polícia e a Brigada Militar foi até o local com 2 viaturas para retirar os homens. Bom, moral da história, a garota de programa e os haitianos foram todo mundo levado para a delegacia. Antes disso, eles passaram por um exame de corpo de delito no hospital. Após prestarem depoimento, todos eles foram liberados. Que lindo que é o amor, hein, Patrick? E eles seguiram apaixonados. Gente, mas casos assim acontecem aqui em Erechim, né? Se você acha que o amor dos haitianos aí, por uma garota de programa, é uma história diferente, é porque você não viu este vídeo que nós vamos mostrar agora nessa reportagem, viu? A reportagem foi realizada pelo portal RS Agora, que eu quero agradecer muito o nosso parceiro Wellington, o Leno, o pessoal que trabalha lá no portal. Eles fizeram essa reportagem, bombou nas redes sociais no fim de semana e a gente pediu para exibir aqui no Bom Dia Notícias. Trata-se da história de um cachorrinho ladrão. Isso mesmo, não bastasse a vagabundagem já estando solta por aí, os menores fazendo o que querem, né? Agora os cachorros também estão roubando. A situação está difícil, hein? Neste caso, câmeras de segurança flagraram este meliante roubando um supermercado. Ele acabou levando a ração que estava na porta do estabelecimento. A dona ainda tentou correr atrás, mas não adiantou muito. E as imagens de câmeras de segurança mostram. Veja na reportagem do portal RS Agora. Te liga. Gente, vocês não vão acreditar.
Prestem atenção no que este cachorrinho foi capaz de fazer. A hora assim eu tinha aberto o mercado e tava lá para trás ajeitando umas coisas. Aí quando eu escutei um barulho de coisa sendo arrastada, aí eu corri aqui na frente e era o cachorrinho que tava levando o saco de ração. Aí ele levou até o meio do canteiro, ali do outro lado da rua. Chegou lá, comeu um pouco da ração, aí depois eu fui lá e peguei de novo o saco de ração e ele fugiu. Você não está maluco, não. É isso mesmo que você viu. Um cachorro foi flagrado furtando um saco de ração em um estabelecimento comercial. O fato aconteceu neste mercado que fica no bairro Copas Verdes, em Erechim. A proprietária do estabelecimento conta como aconteceu o fato inusitado que foi registrado por câmeras de monitoramento do estabelecimento. As imagens viralizaram em grupos de WhatsApp. Foi domingo, dia 30, a hora assim eu tinha aberto o mercado e tava lá para trás ajeitando umas coisas. Aí quando eu escutei um barulho de coisa sendo arrastada, aí eu corri aqui na frente e era o cachorrinho que tava levando o saco de ração. Aí ele levou até o meio do canteiro, ali do outro lado da rua. Chegou lá, comeu um pouco da ração, aí depois eu fui lá e peguei de novo o saco de ração e ele fugiu. Olha o cachorro! Eu tirei das câmeras, tava vendo as câmeras, que ficou uma coisa engraçada, né? Um vídeo engraçado. Aí eu postei mandei no grupo da família. Aí um começou a mandar pro outro. Quando eu vi, começaram a me ligar, me mandar mensagem: ó, Sandra, como que foi o assalto aí, brincando? Aí a menina acabou postando no Face e daí viralizou, né? Olha o cachorro! A gente sempre tem aqui fora um potinho de ração e de água. Justamente naquele dia eu não tinha conseguido trazer aqui para fora ainda. Eu acho que ele vinha comer de vez em quando. Aí como não estava aqui fora, ele pegou e achou mais fácil ir roubar. Olha o cachorro! Gente, que barbaridade esse cachorrinho, hein? Hein, Joy? Esses cachorrinhos, rapaz. Olha, um abraço ao Wesley lá do Portal RS Agora, né? A gente não é concorrente, é parceiro aí desse pessoal, sempre nos ajudando. Muito bem, bacana essa reportagem. Muda para cá agora, Patrick, porque a gente vai falar de um assunto muito triste, um assunto muito sério. Olha, a Covid-19 segue fazendo vítimas aqui em Erechim. No fim de semana, o filho da vereadora Sandra Piccoli acabou perdendo a vida para a doença. Ele estava internado há 9 dias no Hospital de Caridade e na UTI. O jovem tinha apenas 18 anos. Faleceu na madrugada deste domingo o filho da vereadora Sandra Piccoli, do PCdoB em Erechim. Bruno Henrique Ostrowski tinha 18 anos. O jovem estava hospitalizado há 9 dias e não resistiu às complicações causadas pela Covid-19. Sandra Piccoli também contraiu o vírus. Ela segue internada e se recuperando na ala clínica do hospital. Olha, nossos sentimentos aí à família da vereadora Sandra Piccoli, também todas as famílias, né? No fim de semana foram registrados 3 ou 4 mortes aqui em Erechim pela doença, né? Nossos sentimentos a todas as famílias que estão sofrendo com essa doença neste momento aí, né? A gente vê muita gente jovem, muita gente perdendo a vida para essa doença trágica, né? Bom, e a Prefeitura de Erechim anunciou no fim de semana que hoje está vacinando as pessoas com 55 e 56 anos contra a Covid-19. Olha, pessoas que têm entre 55 e 56 anos podem se vacinar até daqui a pouco, às 14h, contra a Covid-19 na central de vacinação aqui em Erechim. O anúncio foi realizado ontem pela Prefeitura nas redes sociais. Para se vacinar, além do documento de identificação, a pessoa também precisa apresentar um comprovante de residência e um cartão do SUS, que pode ser baixado diretamente no aplicativo. Essa será a primeira dose aplicada diretamente com o imunizante da AstraZeneca Oxford. A vacinação segue acontecendo também para as pessoas que têm comorbidades
comorbidades e gestantes que podem receber o imunizante da Pfizer. A Prefeitura não tem previsão de receber a vacina da Coronavac, que está atrasada a segunda dose aí em algumas pessoas, né? Seguimos com outras informações. Vamos para o site do Jornal Bom Dia, porque segue internado na UTI Covid o ex-prefeito de Aratiba. Olha, desde a última sexta-feira, 4 de junho, o ex-prefeito de Aratiba, por 4 mandatos, Luiz Ângelo Poleto, está internado na UTI Covid do Hospital de Caridade aqui de Erechim. Poleto tem 58 anos e é engenheiro agrônomo da Imater, além de assistente técnico regional. Vamos desejar melhoras aí para o prefeito de Aratiba, que está internado, o ex-prefeito de Aratiba, que está internado, né, na UTI. Também o prefeito de Quatro Irmãos, né, que estava aí na última semana internado com a Covid-19. Bom, e todo esse aumento de casos gerou um alerta na situação da Covid-19. O Jackson Arpini fala para a gente do momento que estamos vivendo. Vamos acompanhar. Nós gostaríamos de aproveitar a oportunidade para novamente fazer um apelo à população de Erechim e região, tendo em vista o agravamento do cenário pandêmico. A cada novo levantamento estamos percebendo um número maior de casos ativos, estamos percebendo uma elevação das nossas taxas de ocupação das estruturas hospitalares. No início de maio, a nossa taxa de ocupação dos leitos clínicos era de 18% e na data de hoje ultrapassa o patamar de 80%, e nossos leitos de UTI estão entrando em sobrecarga com 100% de ocupação. Infelizmente, dado a este agravamento, estamos percebendo o surgimento de novos óbitos. Estamos verificando também que as pessoas que estão tendo um agravamento do quadro clínico, muitas delas são pessoas com idade abaixo de 60 anos. Portanto, precisamos adotar com maior rigor todos os protocolos sanitários e evitar especialmente a aglomeração de pessoas, as festividades, as festas familiares e os encontros. O momento requer uma participação de todos. Hora de agir e reagir. Nossa ação pode salvar vidas. E o governador Eduardo Leite comunicou na última sexta-feira que o governo do estado, seguindo a previsão de entregas no Ministério da Saúde, deve vacinar toda a população contra a Covid-19 acima de 18 anos até setembro. Veja na reportagem. O Rio Grande do Sul tem a perspectiva de receber mais de 2 milhões de doses agora no mês de junho. E com isso, a gente vai poder fazer a conclusão da vacinação para as pessoas mais vulneráveis, para todos os trabalhadores de educação e também garantir a primeira dose para todos aqueles acima de 50 anos até 59 anos de idade. E mantendo-se essa perspectiva desse número de doses também nos meses seguintes, a gente tem a alegria de anunciar que no mês de julho nós teremos a imunização daqueles entre 40 e 49 anos, no mês de agosto, aqueles que têm entre 30 e 39 anos, e no mês de setembro, todos aqueles acima de 18 até 29 anos de idade. E assim, todos no Rio Grande do Sul deverão ter a primeira dose das vacinas até o final do mês de setembro. Como existe diferença do intervalo entre a primeira e a segunda dose, de acordo com a fabricante da vacina, o mês de outubro e de novembro deverá ser ainda da aplicação da segunda dose para aqueles que tiverem vacinas que precisarem segunda dose nesses meses. Mas a notícia é positiva. Nós temos sim a perspectiva de poder vacinar toda a população adulta do Rio Grande do Sul até o final do mês de setembro com a primeira dose. Vocês sabem que o Rio Grande do Sul é o estado que mais vacina a sua população. Nós estamos sempre no topo do ranking e somos o estado que tem maior percentual da população com as 2 doses da vacina. Essa é uma corrida em que todos ganham e no Rio Grande do Sul a gente vai continuar trabalhando para proteger sempre. Muito bem, né? Não foi a reportagem, foi a fala do governador, mas está aí uma boa notícia. Esperamos realmente que a vacinação chegue para todo mundo até setembro. Muda para cá agora que eu quero chamar a atenção dos pais que estão me assistindo. O seu filho mexe muito no celular, fica muito tempo em frente às telas. Olha, isso é bom e ruim ao mesmo tempo. A Taiane do Carmo fez uma reportagem especial para falar sobre essa situação e você vai ver como a pandemia tem provocado o aumento do número de crianças que estão usando o celular, segundo uma pesquisa. Veja. Não é novidade que o telefone celular tem sido um dos aparelhos mais utilizados no mundo. Com a pandemia da Covid-19
e diferentes processos sendo realizados de forma online, ele nunca foi tão essencial para evitar as saídas de casa e aglomerações. Mas o que chama atenção, muito mesmo antes da pandemia, é o crescimento do uso do celular pelas crianças nas faixas etárias de 3 a 6 anos de idade, que se mostram cada vez mais ativas e atraídas pela tecnologia. Um estudo realizado pelas consultorias Panorama Mobile Time e Opinion Box na pesquisa Crianças e Smartphones no Brasil, de outubro de 2020, revelou que 61% das crianças de 3 anos de idade têm acesso a smartphone, seja próprio ou dos pais. A proporção sobe conforme a idade e alcança 95% na faixa de 10 a 12 anos de idade, enquanto 76% já possuem smartphone próprio. Em Erechim, Daniel é uma destas crianças. Ele tem 8 anos de idade e usa o celular para se distrair com jogos e também para assistir às aulas remotas. Eu abro o celular, daí eu clico no Face, daí tem turma 39. Daí eu clico e aparece os temas, daí aparece aquele bagulhinho lá com hoje. Daí é o tema de hoje. Eu gosto de Free Fire, Garena, né? Porque daí tu tá jogando com vários jogadores, né? Daí tem a sala, né? Que daí tu entra pra tirar X1. X1 é tipo... eu tô jogando, daí eu tenho dupla de amigo. O celular, no momento, aqui dentro de casa pro Daniel, tá sendo pros temas. A gente deixa ele fazer os temas que ele tem que fazer pelo celular, né? E ele assiste um joguinho. E não tem muita coisa, né? Então... a gente cuida muito sobre isso, porque perigo tem. A internet é muita coisa maldosa mesmo. Então, a gente sentou e explicou para ele que a gente ia adicionar o WhatsApp para ele, só da família, porque se ele precisar de qualquer coisa, ele sabe como se comunicar. A gente não adiciona agente estranho e ele também não pode dar número para agente estranho. Né? Então, é o WhatsApp, os temas do colégio ali, e ele vai no instituto, que ele também estuda lá. Também tem tema de lá, é ali, então, colégio, instituto, WhatsApp, Face ele não tem, né? E a gente ensina para ele o que ele pode mexer e o que não pode. Conforme explica esta especialista, o uso do celular pode trazer diferentes benefícios às crianças. Primeiramente, a questão do interesse por aprender, porque através de jogos, aplicativos, vídeos, a criança tem esse despertamento, né? Existem muitos vídeos educativos, jogos que estimulam a questão da aprendizagem. A outra questão também é a comunicação, a linguagem, o desenvolvimento da linguagem. Então, auxilia bastante a criança nisso, até mesmo a aprender uma língua estrangeira. Então, os benefícios estão aí. Além do mais, na questão da alfabetização, auxilia, por exemplo, o traçado das letras, já tem jogos, atividades que ensinam as crianças isso, números, quantidade, formas, cores, tudo isso está acessível. Então, o benefício está muito vinculado à questão da informação e do conhecimento propriamente dito. Mas orienta no que os pais devem ficar atentos. O problema não é o instrumento, é a maneira como ele é utilizado. Tá? Então, a gente não pode transformar a internet, as mídias, num vilão. A questão é como esta ferramenta tem sido manuseada. Primeiramente, é o excesso de informação. Então, assim, a criança ter acesso à informação é muito bom. Mas o excesso de informação vai causar aquilo que a gente chama de síndrome do pensamento acelerado. Vai gerar na criança a ansiedade, vai atrapalhar, por exemplo, o sono dela. E, ao mesmo tempo, se a criança ficar substituindo a vida real pela virtual, ela vai deixar de o quê? Ter experiências reais, vivenciar a sua infância, ela vai deixar de viver a sua infância de verdade. E os perigos estão muito relacionados a que tipo de conteúdo aquela criança está consumindo. Então, os pais precisam ficar atentos. Que tipo de conteúdo? O que está por trás daquilo? É muito prejudicial
você pegar um celular, entregar na mão de uma criança e deixar ela livre, porque a criança não tem capacidade de filtrar o que chega até ela. Em relação ao uso de aplicativos pelas crianças, a pesquisa apontou que 4 foram incluídos na listas pelos pais nos últimos meses: TikTok, Netflix, Google e Spotify. Sobre os que podem ser comparados com o ano anterior, o estudo revelou que a proporção de crianças de 7 a 9 anos de idade com o smartphone que usam o WhatsApp subiu de 36% para 50% em um ano. YouTube Kids registrou queda de 10 pontos percentuais no grupo de crianças de 0 a 3 anos, baixou de 69% para 59%. O TikTok é usado por 36% das crianças brasileiras de 0 a 12 anos, que têm acesso a um smartphone, ficando à frente do Facebook, Instagram e Google. O smartphone é o principal dispositivo de acesso a aulas online entre estudantes da rede pública, sendo 71%. Enquanto o laptop ou computador é o preferido entre alunos de instituições particulares, 70%. A mãe de Maurisson vê a tecnologia de forma positiva, mas diz que fica de olho nos 2 pequenos. Do Maurisson, sempre antes de dormir eu olho, quando ele dorme, né, eu pego e olho no que mexeu, tudo, porque é perigoso, né, a gente sabe que hoje em dia as coisas são perigosas, né. Medo eu não tenho, porque eu olho, né, eu tô sempre monitorando, sempre olhando. Eu acho que ajuda bastante, né? E também todo ano avança, né? Mas eles vão precisar, que nem o ano passado, até as aulas do Maurisson, que ele vai na educação infantil, era online e tudo, né? Então eles precisam estar nesse meio também, né? Não tem um jogo que eu mais gosto, tem um aplicativo que eu mais gosto, que é o TikTok. Eu mexo no Roblox e também no outro jogo. Mas o que fazer quando as crianças não querem largar o aparelho? É possível ter um equilíbrio? Os pesquisadores indicam que antes dos 2 anos a criança não tenha contato com nada de rede social, de mídia, tá? A partir dessa idade, que haja uma supervisão e que haja também seja estipulado tempo, restrição no tempo, ok? Qual que é a dica que eu dou? Existem alguns aplicativos que vão bloquear alguns aplicativos do teu aparelho para que a criança não tenha acesso, tá? Então, você vai selecionar uma atividade, por exemplo, um jogo educativo para que a criança possa manusear e fazer, e aí você bloqueia os demais aplicativos. Aí a criança não vai ter acesso, por exemplo, à internet com facilidade, aos outros aplicativos. Muitas crianças estão sofrendo de rejeição. E são crianças que têm pai e mãe dentro de casa. Mas que tipo de rejeição é essa? É rejeição do olhar. Essa criança não é olhada, essa criança não é acompanhada, essa criança não vivencia, por exemplo, a experiência de sentar no chão e brincar com o pai e com a mãe. A gente sempre tem que mostrar para a criança que a vida real é melhor. A vida real, o brincar de verdade, o brincar na vida real, o vivenciar é melhor do que o virtual. Seja para entreter ou para assistir aulas online, a atenção às crianças não pode faltar. Assim como a gente escolhe o que vai colocar no prato de uma criança, você escolhe, você é responsável por aquilo que ela vai assistir e consumir nas mídias sociais. A minha dica é: supervisione. Muito bem, tem que ficar atento a essa questão das crianças com o celular. E olha, o IPTU aqui de Erechim, atenção, você contribuinte com isenção no ano passado, também estará isento neste ano de 2021. Olha, a Prefeitura de Erechim publicou um decreto que reconhece o direito à isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, no exercício 2021, aos contribuintes que tiveram isenções concedidas no ano passado e perderam o prazo de renovação. A isenção é um requisito do Código Tributário Municipal, onde o contribuinte pode solicitá-la de um ano para o outro, devido à pandemia e às restrições importadas pelo controle Covid-19,
principalmente para as pessoas com mais de 60 anos e também a concessão de valores já deferidas para o ano 2020. Não configurem a renúncia de receita e a isenção foi renovada automaticamente através de documentos. Conforme a Secretaria da Fazenda, são 168 contribuintes que têm esse direito. Na maioria dos casos, são idosos que estão enquadrados no artigo 20 do Código Tributário Municipal. Tá aí então a fala, o nosso prefeito polissensível com a situação da pandemia resolveu renovar a concessão, é o que explicou o Valdemar Locke. Então, pessoas que têm mais de 60 anos, que não pagaram o IPTU no ano passado, neste ano elas também não irão pagar, segundo uma lei municipal. Muito bem. Vamos seguindo agora com a Solar Imóveis. Você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel, a Solar Imóveis é imobiliário de confiança e qualidade. E tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou o local ideal para a sua casa, a sua indústria e muito mais. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Vamos para um rápido intervalo que hoje tem muita notícia ainda para você, hein? Não sai daí que o Bom Dia Notícias volta já. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master? Tá em casa. A LBN, sempre inovando, acaba de inaugurar sua fábrica de pré-moldado. A empresa possui uma equipe qualificada, formada por consultores, engenheiros e construtores. A metalúrgica LBN acompanha todas as etapas de implantação da estrutura, desde a avaliação do terreno, projetos estruturais, até o transporte e a montagem das peças de concreto pré-moldado, inclusive a montagem da cobertura, piso e outros serviços que se fizerem necessários, entregando a obra pronta para o cliente. Esse investimento é mais um projeto de longa data. Poder gerar emprego, contribuir para o crescimento da nossa região é gratificante. Temos grande expectativa em conquistar novos negócios e mercado, sempre oferecendo ao cliente o melhor custo-benefício, superando as suas expectativas. Com grande capacidade de produção, as placas, pilares e vigas de concreto são produzidas em modernas formas metálicas. A fábrica também possui caldeira. Com isso, acelera a cura das peças, otimizando assim a produção. A empresa montou uma equipe de engenharia, adquiriu softwares para dimensionamento estrutural, fez parcerias com fornecedores e, com isso, desenvolveu seu projeto para os produtos da nova linha LBN. A LBN hoje oferece soluções diferenciadas para o cliente, de acordo com sua necessidade. Seja um pavilhão produzido em aço ou pré-moldado, sempre prezamos pela qualidade e total satisfação de nossos clientes. Há grandes desafios pela frente, mas com determinação, planejamento e autoconfiança, seguimos rumo a novas conquistas. Na LBN, o cliente encontra a qualidade e a agilidade do projeto à execução da obra. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. Tem mais reforço vindo por aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Eu já tomei as 2 doses. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. Máscara, certo, filho? Tem que lavar as mãos direitinho, com água e sabão. E nada de ficar muito juntinho. Assim, você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. Brasil unido por uma pátria vacinada. Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano. Muitos idosos sofrem vários tipos de violência. Violência física, psicológica, financeira, abandono, negligência. Violência contra o idoso é crime. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Denuncie. Ligue para o Disque 100. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa.
Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. O município de Jacutinga completa 57 anos de emancipação política e administrativa. Neste 1º de junho, desejamos que cada munícipe seja um ponto de apoio nessa construção diária de valores sólidos, nesse processo contínuo de transformação, pois é semeando ações que colhemos conquistas, buscando no presente o futuro. O Poder Público de Jacutinga deseja que as conquistas da comunidade sejam sempre crescentes, demonstrando que somos nós que fazemos o amanhã e que nossa perseverança é a luz que ilumina o caminho rumo à cidade mais justa. Juntos fazemos cada dia Jacutinga ser um lugar melhor para viver. Parabéns, povo jacutinguense! No seu aniversário, Campinas do Sul só tem a agradecer e honrar as pessoas que fizeram deste município, ao qual ao longo de sua história tem se transformado e se tornado cada vez mais um lugar acolhedor para todas as pessoas que nasceram ou escolheram este espaço de chão para viver. Essa é a nossa cidade, essa é a nossa casa. Parabéns, Campinas do Sul, pelos 62 anos de emancipação. A vacinação contra a gripe já começou. E é muito importante que os públicos prioritários tomem a vacina, pois a gripe também pode levar a casos graves e até mesmo à morte. Veja quem vai ser vacinado em cada etapa, pois a campanha será organizada para evitar aglomeração e respeitar o distanciamento social em razão da pandemia. Primeiro serão gestantes, mães com até 45 dias de pós-parto, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Depois serão idosos com 60 anos ou mais e professores. Em seguida será a vez dos doentes crônicos, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, motoristas e cobradores de ônibus, trabalhadores portuários, membros das forças de segurança e salvamento e forças armadas. Se você tomou a vacina contra a Covid-19 há pelo menos 14 dias, pode tomar a da gripe. Se ainda não tomou, mas está perto, dê preferência para a vacina contra a Covid-19. Vacinação contra a gripe. Eu vou. O Ministério da Educação tem um recado importante para todas as escolas do país. Está aberto o período de resposta à segunda etapa do Censo Escolar 2020. O Censo Escolar é a maior pesquisa estatística sobre a educação básica brasileira. Ela é realizada todos os anos pelo INEP e nos ajuda a compreender a realidade da educação. A primeira etapa da pesquisa já terminou. Agora, na segunda etapa, é momento de declarar os dados sobre a situação dos alunos ao final do ano letivo e de informar também sobre como as escolas realizaram as atividades em 2020. Para saber mais, acesse gov.br/INEP. Escolas, não deixem de responder ao censo escolar e ajudar a educação brasileira. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Atenção! Mais uma vez, as UTIs Covid dos hospitais da região estão lotados e corremos o risco de ficar sem insumos hospitalares. É preciso agir. Atenção aos números. A AMAL e seu comitê técnico estão tomando medidas para preservar vidas. Cada um precisa fazer a sua parte. Use máscara, evite aglomerações, lave as mãos, cuide-se e cuide de quem você ama. Depois pode ser tarde. Bem, gente, estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícia. Obrigado pela sua audiência nessa segunda-feira. Muita gente acompanhando as notícias aqui da nossa região com a gente. Obrigado mesmo. Vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga, porque opinião você também vê aqui. Hoje, então, o município de Erval Grande está de aniversário, comemorando os 62 anos aí de emancipação política e administrativa. E
que eu venho destacando dessa transformação na política municipal é que uma ideia, uma proposta sempre aparece nas administrações públicas aqui da região, de modo geral, que é bem-estar e qualidade de vida. Esses pequenos municípios, eles perceberam que, levando e utilizando a estrutura pública para atender a necessidade da população, as transformações são inevitáveis e a qualidade de vida, de fato, ela acontece. E o município, sendo indutor da política, dando suporte e estrutura para que as pessoas produzam mais no campo, infraestrutura de acesso, entre educação no município para as crianças, saúde, um posto de saúde, ou mesmo a manutenção de um hospital, se tiver naquela cidade. Mas, se não, mesmo investindo dinheiro no transporte para levar, pagar exames, enfim, medicamentos, tudo convertendo para melhorar a situação e possibilitar uma melhor qualidade de vida para a população. E essa é a toada e essa é eu diria assim, a linha mestra de ação que a gente vê na grande maioria dos municípios aqui no Alto Uruguai. Se fazer o uso dos recursos públicos da melhor maneira possível para que esses recursos se transformem em serviços e, por sua vez, gere trabalho e, assim, renda, produção agrícola, impostos e, novamente, dinheiro, recursos para ser investido naquela comunidade. Eu estive nesse final de semana em Quatro Irmãos e vi claramente o que eu estou falando aqui, como a política é capaz de transformar para melhor a vida das pessoas. E para quem conhece a cidade, é um município pequeno, né, aqui próximo, 30 quilômetros daqui, e um lugar onde era um banhado, literalmente um banhado, um campo de futebol abandonado no centro da cidade, fica bem na área, uma região central da cidade. Tinha um banhado, era uma área totalmente abandonada, sem nenhuma utilidade. E sucessivas administrações estão transformando aquilo num espaço de lazer, onde tem uma pista para caminhada, asfaltada, pintadinha, uma pista para tirar de bicicleta, para caminhar, tem playground para as crianças, vai ter área de lazer, campo de futebol, tem um lago artificial, exatamente isso, um lago artificial, que não é artificial, enfim, aproveitou, mas é um lago no meio da cidade, coisa que nem Erechim tem. Então, quer dizer, os municípios viraram realmente canteiros de obras, e obras que têm como única finalidade melhorar a qualidade de vida das pessoas. E isso é simplesmente espetacular, o que está acontecendo com a política e essa transformação. Obviamente que tem coisas, sempre tem algo a ser melhorado, sempre, isso é inevitável num processo como esse, ainda mais falando de gestão pública. Mas o essencial, eu diria que está se afigurando, já se afigurou na maneira de gerir a coisa pública. É ter como um norte, simplesmente um norte, as pessoas, resolver a vida, aliás, melhorar a vida das pessoas. E quando isso acontece, é inevitável que as transformações ocorram para melhor. E todos ganham. Indefinidamente, quer dizer, todo mundo sai ganhando. Não há nenhuma dúvida disso. Uma boa semana e é isso aí. Na sequência, é a vez dos destaques do Bom Dia Impresso e Digital com Natan Bretenbach. Te liga! Então vamos agora com os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia, edição deste fim de semana, que traz na capa uma situação bastante importante. A prevenção ao frio e cuidados redobrados refletem na diminuição dos casos de dengue aqui na nossa região. Na coluna do Rodrigo Finardi, ele fala um pouquinho melhor
a respeito aí do voto regional, está na hora da população se contagiar. Na página 3, em sustentabilidade, município, maioria das empresas ainda passa longe da economia circular. Página 4, os colunistas de opinião, e na 5, o frio e cuidados redobrados refletem na diminuição dos casos de dengue aqui na nossa região. Página 6 tem o fato da foto, e na 7, hospitais de Erechim, 80 pessoas internadas com complicações da Covid-19. Página 8 tem o caderno Acontece do Bom Dia, e ainda na página 9, Dia Mundial do Meio Ambiente. Página 10, o Espaço Pop do Bom Dia, na 11, Delícia, que faz bem, desejo muito café para você, reportagem da Ragnar Azago. Página 12, em Erval Grande, a meta é melhorar ainda mais a qualidade de vida da comunidade, de acordo com o prefeito lá do município. Caderno BD Saúde está falando sobre a saúde dos olhos, saúde mental, também pesquisa e de olho na balança sobre a obesidade. Você esteve conferindo nesse fim de semana e revê agora aqui conosco. Também está falando sobre os cuidados da pele agora em períodos de baixas temperaturas. Na página 13, em solenidade de Corpus Christi, o bispo destaca a fé e a partilha fraterna. Na página 14, Escola Estadual Nossa Senhora de Lourdes, lá de Três Arroios, parabéns pelo centenário e 100 anos de histórias que caminham juntas. Tem os classificados do Bom Dia, e na página 19 encerram amanhã as inscrições para o vestibular de inverno da URIC de Erechim. Na página 20 você confere o caderno de variedades, e na 22 em segurança, arremessos aos presídios, uma rotina, perseguição em prisões. Página 23, no esporte, o Internacional esteve enfrentando o Castelão, o Fortaleza, melhor dizendo, lá no Castelão. Na contracapa do Bom Dia, cenário, melhor dizendo, Canário, o Ipiranga, também enfrentou o Mirassol pela Série C. Outras informações você pode estar acessando no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Muito bem, gente, vamos falar agora dos destaques do esporte com o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric, tudo bem? Tudo bem, Leandro? Boa segunda-feira para todo mundo. Olha, muitos assuntos do esporte hoje. A gente já começa, claro, falando da situação do Internacional, que é o momento mais comentado no futebol. O Colorado acabou perdendo por Fortaleza em mais uma atuação que decepcionou, e dessa vez muito grande, a torcida colorada com a atuação. O que aconteceu? Acho que a decepção ela é quase que de todos os torcedores do Inter, porque o Internacional ontem fez uma partida histórica beirando o ridículo. Foi uma partida que o Internacional já ia a campo e o Miguel Ángel Ramírez já trouxe uma escalação muito descaracterizada, com 7 jogadores no banco de reservas. Depois, na coletiva, ele explicou que ele poupou esses jogadores pelo desgaste físico. O Internacional está falido fisicamente. Deu para perceber isso no primeiro tempo, ontem, no segundo tempo. E nas últimas partidas também o Internacional tem uma decadência no segundo tempo. Dessa vez contra o Fortaleza, parece que foi o jogo inteiro. Com esses jogadores aí que ele colocou, que fizeram uma partida muito ruim. Agora o Internacional ontem apanhou para o Fortaleza. Foi uma goleada que traz um constrangimento para a torcida do Internacional, porque o Inter não jogou. Tomou 2 gols no primeiro tempo, no início do segundo tempo já começa levando um gol do Pikachu, teve expulsão no primeiro tempo e depois aquele gol do Zé Gabriel, um gol contra, que revendo o lance não consegue acreditar como que ele conseguiu fazer aquele gol contra, mas denota uma certa instabilidade emocional, não só dele, mas também dos companheiros. Logo na sequência, quando acontece o gol, o Zé Gabriel coloca as mãos na cabeça e os seus companheiros também, o Marcelo Lomba, que fez defesas importantíssimas no jogo. Se não fosse o Marcelo Lomba, teria sido até mais do que 5-1. Um jogo em que esse resultado pesa muito, coloca um ambiente de pressão para cima do trabalho da comissão técnica e também para o grupo de jogadores, que foram recebidos com muitas críticas, até com o aumento da intensidade hoje no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A PM teve que intervir, porque a situação do Internacional ela é muito ruim. Um primeiro jogo no Campeonato Brasileiro, um empate contra o Sport, quase que não consegue vencer do Vitória na Copa do Brasil, e agora esse resultado contra o Fortaleza, uma goleada vexatória, coloca assim o Miguel Ángel Ramírez com muitas dúvidas sobre a sua continuidade. O que posso dizer é que o vice de futebol do Inter, em coletiva depois, todo mundo esperou que seria o presidente Alessandro Barcelos, em nome da direção falou João Patrício Herman, e ele disse que, apesar de cobrar e exigir
alguns resultados rápidos do Miguel Ángel Ramírez, a direção está sustentando esse trabalho para a sua continuidade. Muito bem, logo mais às 5 da tarde nós vamos ver a fala do vice-presidente, mas agora a gente mostra para você a fala do Miguel Ángel Ramírez, que nessa mesma entrevista coletiva tentou explicar o que aconteceu com o Inter. Veja. No, porque ya esa pregunta cuando ganamos el partido pasado no me la hicieron. Entonces, las veces que hemos ganado y que hemos sido superiores, incluso que hemos estado ganando en el partido, no era la pregunta o la cuestión de que no estuvieran entendiendo. Hoy creo que desde el inicio no hemos estado bien, y yo el primero. Sí. Y para mí, estoy de acuerdo con eso. Sí, para mí como entrenador yo creo que también. Y en eso soy el primero que, en todo momento, también cuando hemos ganado, cuando llego a casa no paro de darle vueltas a lo que hago mal y en qué puedo mejorar, y en ese camino que yo estoy siguiendo como entrenador de aprendizaje. Tengo que aprender de los golpes que me da el mundo profesional, y seguramente hoy sea el más duro, el peor, y lo primero que yo como entrenador, el máximo responsable de todo, el pedir disculpas a una hinchada, a una afición que hoy pues seguramente es de sus peores días, ¿no? del tiempo reciente. Entonces, creo que no, que en el sentido de que no estén entendiendo, no creo que va por ahí, porque ya han dado señales, salvo hoy, es decir, que no hemos estado cerca de ganar el partido en ningún momento. Todos los demás partidos, incluso los que no hemos ganado, el equipo estaba sabiendo ejecutar lo que habíamos practicado, así que no, solo hoy no fuimos capaces de hacer lo que el plan de juego. Muito bem, bom, 5 da tarde a gente segue falando do Internacional, mas agora a gente vai falar do Grêmio, que levantou taça no fim de semana, a taça da Recopa Gaúcha, Eric, venceu o Santa Cruz. Venceu o Santa Cruz 3-0, jogo que aconteceu no domingo, às 10h30, um jogo que aconteceu pela manhã, com um Grêmio que veio com um time bem modificado, tem alguns problemas com a questão da Covid-19, mais jogadores positivados, é uma crise à parte. Mas, falando do jogo, o Grêmio teve muita facilidade para vencer o Santa Cruz, principalmente no segundo tempo, fez o 3-0, e acho que o principal destaque é esses jogadores que vieram da base, Luiz Fernando, Vitor Bobsin, Léo Pereira, Fernando Henrique. Então, são vários jogadores aí que se destacaram e que fizeram essa goleada aí. O Churin jogou, teve alguns jogadores ali que jogaram no time do Grêmio, o Paulo Miranda, que estava como capitão, alguns jogadores do time principal, para não dizer que era só a transição, nem os garotos da base, era um time meio que mesclão. Mas o que interessa é que o Grêmio conseguiu fazer essa vitória por 3-0, venceu o Santa Cruz, um Santa Cruz que no segundo tempo já não existia, ficou só na parte defensiva, o Grêmio se poupou até para não aplicar uma goleada, um título importante, são 12 jogos do Thiago Nunes, afastado por conta da Covid-19, mas são 2 títulos, e escancara esse trabalho muito inteligente feito pelas categorias de base do Grêmio, que conseguem dar resultado até financeiro, o Grêmio que vem muito saudável no primeiro trimestre, colocando um superávit para a torcida do Grêmio e mais um título para a conta. Independente se o título é relevante ou não, é mais um título para colocar na estante, e isso é muito importante. E o auxiliar técnico do Grêmio, Pedro Sotero, que comandou a equipe à beira do gramado nessa partida, falou logo após o jogo. Vamos acompanhar a fala dele sobre essa partida. É uma oportunidade muito boa, né, para a gente observar alguns atletas jogando, iniciando a partida, né, como que eles se portam numa final de campeonato. Importante também o suporte e o apoio, né, de jogadores mais experientes que vem jogando, e todos estão muito felizes, né, pela conquista e pela oportunidade também de atuar, né, num jogo desde o início. Enfim, é oportunidade para todos. Nós temos um grande grupo de atletas e foi muito importante a presença e a participação de todos, tanto dentro de campo quanto fora de campo.
Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai falar de seleção brasileira. Amanhã tem jogo de eliminatórias da Copa, mas antes a gente vai falar do Ipiranga, que venceu o Mirassol, um jogo muito bom do Canarinho, mais 3 pontos importantes, dessa vez fora de casa. Fora de casa, um resultado surpreendente. Eu não esperava, e talvez os mais otimistas torcedores do Ipiranga não imaginavam uma vitória como foi, com um primeiro tempo em que o Ipiranga não se acovardou jogando contra um dos adversários mais fortes desse grupo, um time que disputou a semifinal do Campeonato Paulista. O Mirassol, na minha opinião, é um dos favoritos para o acesso da Série B nesse grupo do Ipiranga, um adversário muito forte. O Ipiranga, com 2 modificações, o Jonathan, que foi expulso pela lateral esquerda, o Diego Porfírio era o mais cotado para a posição, quem jogou foi o Hevson, e no lugar do Fidelis jogou o Sodré, um pouco mais adiantado, ele tem uma característica um pouco mais ofensiva, e ele que faz o primeiro gol com a batida do Mikael, a bola desvia no Sodré, ele abre o placar aí no início do jogo, e no final do primeiro tempo, o Ipiranga ainda consegue fazer mais um, com uma boa jogada do Quirino, presença de área, com um centroavante que está lá. Independente se a defesa do Mirassol falhou, ele conseguiu fazer o gol de rebote, fez 2-0, num segundo tempo que o Mirassol sim aí assustou, veio com muita vontade para tentar reverter esse resultado, conseguiu descontar o marcador, veio para fazer o segundo gol, foi anulado. O Mirassol jogou muito melhor que o Ipiranga no segundo tempo, mas aí é saber sofrer, e o Ipiranga conseguiu saber sofrer, conseguiu com muita vontade esse resultado, 2-1, segunda vitória consecutiva, para dar confiança ao grupo, para jogar agora a próxima partida com uma certa tranquilidade, e todo mundo comemora muito, principalmente a torcida do Ipiranga. Muito bem. Bom, na sexta-feira foi a vez do Brasil entrar em campo. A seleção brasileira jogou contra o Equador no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. No sábado foi a vez da seleção olímpica, que perdeu por 2-1, apenas fazendo o registro. O Tite falou logo após, e já o Eric comenta sobre esse jogo. Vamos acompanhar a fala do Tite após a vitória do Brasil diante do Equador. No primeiro tempo, a gente fez uma alternância, a gente fez uma modificação. O Paquetá para a direita, fazendo um jogador de armação, e o Richarlison, um jogador agudo pela esquerda. O Richarlison, ele é 9 ou ele é lado esquerdo, onde ele produz mais. E nós sabíamos como o setor e a estratégia do Equador, ela estava de povoar bastante o setor do Neymar e estava tendo uma dificuldade na articulação. A ideia era de ter mais um jogador de lado, um espaço maior central para o Neymar, uma liberdade maior para ele, e a gente cresceu no final do primeiro tempo, né? E foi crescendo ao longo do segundo também, porque também o ritmo imposto pelo Equador de marcação, naturalmente tu não consegue com o tempo, os 90 minutos tu fazer uma marcação alta. Então foi também abrindo-se espaços, as organizações, as entradas boas dos atletas, e quero aqui fazer uma menção, quando eu fiz assim 5 para os atletas, os 3 que entraram, eles deram uma contribuição importante para nós vencermos também. Muito bem, e amanhã tem seleção brasileira. A seleção brasileira que está sendo afetada um pouco pela crise na CBF, Eric, ou não? Eu acho que sim, eu acho que aí entra um pouco de ingredientes nesse ambiente completamente hostil em que vive a seleção brasileira, pela crise, o afastamento do Rogério Caboclo, que está sendo denunciado por assédio sexual, foi afastado, mas a questão da Copa América, tudo isso são ingredientes para que o ambiente se torne muito ruim. Terça-feira, amanhã, é o jogo que o Brasil enfrenta o Paraguai em Assunção, na capital paraguaia, jogo das eliminatórias da Copa. No jogo que aconteceu na sexta-feira, era um jogo muito importante para o Brasil, porque depois de muito tempo parado, o Brasil vinha jogar as eliminatórias da Copa, fez uma boa partida, no primeiro tempo ruim, mas no segundo tempo em que o Brasil foi achando esses espaços, Richarlison fez gol, depois o segundo gol apareceu também, e o Brasil conseguiu vencer essa partida, que era importante até pelo momento que vivia. Agora, tirando um pouco desses adversários de lado, o que mais pressiona a seleção brasileira são essas declarações que num primeiro momento foi falado que eram jogadores da Europa que não queriam disputar a Copa América, e o Casemiro, depois do jogo, deu entrevista e falou que todos os jogadores eles têm uma opinião em relação à Copa América que eles vão expressar publicamente no jogo da terça-feira, e o Tite está em consenso com a opinião desses jogadores, se vão jogar a Copa América, se eles não querem jogar a Copa América, a decisão que vai ser tomada. Então, na terça-feira nós vamos ter, na minha opinião, várias coisas acontecendo
já se começa a pensar numa troca da comissão técnica, o Tite pedindo demissão ou ele mesmo sendo demitido. Então está muito incerto essas questões envolvendo a seleção brasileira. Bom, vamos sair dos campos agora e para as quadras, porque o Atlântico jogou no fim de semana e empatou, jogando aqui em Erechim com o Marreco. Destaque aqui no site do Bom Dia, como é que foi essa atuação do Galo? O Marreco é um adversário que veio a Erechim brigando por pontos, porque não faz uma Liga Nacional 2021 muito boa. E o Atlântico, em contrapartida, tinha poupado alguns jogadores para a estreia do seu jogo na Liga Gaúcha de Futsal, portanto, vários jogadores descansados. Um primeiro tempo muito truncado, com muitas faltas, por pouco não teve o limite de faltas de ambas as equipes, e o Atlântico consegue abrir o marcador no segundo tempo, com o Alan participando. O Ale Falcone fez várias defesas durante o jogo inteiro, é um goleiro que tem passagens por vários clubes, eu gosto muito do Ale Falcone, e o Atlântico acabou cedendo o empate num gol, muito estranho, do Capa, uma jogada pelo lado esquerdo, um chute sem muito ângulo, o goleiro Thiago aceitou, junto com a primeira trave, mas é um resultado muito bom para o Atlântico, porque em termos de classificação, o Atlântico chegou a brigar ali com a primeira colocação, agora é vice-líder para quem tinha começado até com alguma desconfiança da torcida do Galo, agora o Atlântico está bem, e um resultado que para mim eu acho bem interessante contra o Marreco, mesmo jogando dentro do Caldeirão do Galo. 5 da tarde, tem mais informações do esporte para você aqui na TV Bom Dia. Obrigado, Eric, até lá. Um abraço, Leandro, para todo mundo, até às 5 horas, um abraço para todos. Vamos agora às informações da previsão do tempo. Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. A semana inicia com o tempo nublado e pode ter chuvas isoladas ao longo do dia. O motivo é uma frente fria que passou pelo estado e ainda deixa instabilidades. Conforme a Metsul Meteorologia, algumas cidades podem registrar chuva forte. Vamos ver como ficam as temperaturas. Em Erechim, a mínima será de 12 graus e a máxima de 18. A umidade relativa do ar ficará em torno de 54% e pode chover cerca de 15 milímetros. Em Cruz Altense, a mínima será de 14 graus e a máxima de 18. E em Charrua, a mínima será de 13 graus e a máxima também de 18. Mais informações e outros detalhes sobre a previsão do tempo você confere no site do Bom Dia. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. O Bom Dia Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia no site www.tvbomdia.com. Uma ótima semana para você, tudo de bom. E eu te encontro amanhã nesse mesmo horário com mais notícias. Um abraço, até lá, tchau, tchau.